Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, em Jesus Cristo, celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, os apóstolos. Celebrar esta solenidade dos apóstolos também é celebrar a nossa fé. Também é celebrar o nosso ser igreja, o nosso ser comunidade. A liturgia da palavra de hoje nos traz a resposta para as duas perguntas. A primeira, quem é Jesus? E a segunda, o que é a igreja? No Evangelho, o próprio Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos. Primeiro, a pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que os outros dizem sobre Jesus? E a resposta que os discípulos têm, que alguns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda dizem que é Jeremias e algum dos profetas. Nas outras palavras, para o povo, para as pessoas, Jesus é um dos profetas que acolheu o chamado de Deus, aceitou ser ungido de Deus e no meio do povo está anunciando a palavra de Deus, como os outros profetas fizeram. A pergunta de Jesus diretamente aos seus discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você?
Esta foi a pergunta, né, indireta aos discípulos. Discípulos que viviam com Jesus, caminhavam com Jesus, faziam refeição com Jesus, né? Estavam junto com Jesus. E eles, então, têm uma resposta. Pedro é representante de todos os discípulos que caminhavam com Jesus. Ele disse, com as belas palavras: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Esta é a nossa resposta também hoje, não é? Aprendemos na catequese e acreditamos, cremos como Pedro, como os apóstolos, como Paulo, e estamos aqui hoje proclamando a nossa fé. Deus é o Messias, ou Jesus é o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo. Esta é a nossa resposta. Mas hoje, ao tentar responder de novo quem é Jesus para você, não basta repetir estas palavras de Pedro, apesar de estas palavras serem belas e a verdade, não é? Verdade da fé. É preciso que eu e vocês respondamos qual é o lugar que nós temos para Jesus na nossa vida. Qual o lugar que Jesus ocupa na minha vida? Qual o lugar que Jesus ocupa na vida da comunidade, vida da minha família? E essa resposta não pode ser dada um dia só. É preciso que eu dê a resposta a essa pergunta todos os dias, não é? Todos os dias. A segunda pergunta que nós temos hoje na liturgia da palavra: o que é a igreja? Qual é a identidade da nossa comunidade? O que é a igreja? Né? A igreja é o grupo dos discípulos que crê em Jesus como Messias, como Cristo, como Filho de Deus vivo. Um grupo de pessoas que creem em Jesus e começam a o seguir. Desde o grupo dos apóstolos, as igrejas primitivas nossas, né, conduzidas, guiadas pelo primeiro Papa Pedro, depois seus sucessores, até hoje, nós temos estas comunidades, estes grupos de discípulos e discípulas que creem em Jesus como Messias, Cristo, Deus, o Filho de Deus vivo, e o seguem. E nós somos um grupo dos discípulos e discípulas. Nós somos a igreja. Jesus é a pedra angular, não é? Ele instituiu, edificou a sua igreja sobre a fé dos apóstolos. A fé dos apóstolos é o alicerce, base, fundamento da nossa igreja. Não temos aquela música que nós cantamos? Edificai a igreja. Edificai a igreja. É o chamado para mim e para você, para sermos também as pedras vivas, como foram Pedro e Paulo, que hoje nós celebramos como as duas colunas da nossa igreja, os dois apóstolos que se destacaram com os outros apóstolos também na propagação da fé, com o testemunho de sua vida. Então essas duas respostas, tendo estas duas respostas às duas perguntas que nós fizemos no início: quem é Jesus para mim e o que é igreja, não é? Nós somos conduzidos a refletir o que significa crer em Jesus. Se somos um grupo de discípulos, discípulas que creem em Jesus, o que significa crer em Jesus? O que significa seguir Jesus? Crer em Jesus é compreender, não é? É acolher, aceitar, assimilar os ensinamentos de Jesus e o seguir, não é? E o seguir. Vejam bem, o Pedro e Paulo fizeram os caminhos diferentes para crer em Jesus. Pedro era um pescador, não é? Tinha um negócio às margens da Galileia, né, junto com seus irmãos.
Ele encontra Jesus como um carpinteiro, filho de um carpinteiro, né? Depois, logo percebe que não, ele pode ser um profeta, que pode fazer algo mais do que um carpinteiro. E no Evangelho de hoje encontramos que Pedro compreende, percebe, reconhece que Jesus não é só profeta, ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Cristo, ele é o Messias que eles judeus esperavam tanto tempo. Ele é filho de Deus vivo. Jesus disse para eles: tu és pedra, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Mas logo depois veja uma fragilidade do Pedro. Ele disse: pedra de escândalo. Tu pensas como homens, não como Deus. Porque Pedro não queria que Jesus morresse na cruz. A fragilidade do Pedro o leva para negar Jesus, o afasta do caminho da cruz. Ele compreende aquilo que ele professou hoje com as belas palavras no Evangelho de hoje, antes da morte de Jesus, somente depois da sua ressurreição. Depois de encontrar com o ressuscitado, que é o mesmo crucificado, Pedro tem a coragem de dar a sua vida. Na primeira leitura de hoje, ele está na prisão. Ele está na prisão. Ele confia na intervenção de Deus. Vejam, Jesus não o abandona. Jesus não abandona seus discípulos. O anjo do Senhor está ao seu lado. Ele é libertado da prisão, não é? E o Pedro continua com sua missão. Ele termina a sua vida com a morte na cruz também. Ele é crucificado. Dá a sua vida, não é? É testemunho de sua vida com doação. Assim também, Paulo seguiu um outro caminho. Para Paulo, Jesus é um adversário a ser combatido, não é? Um adversário a ser combatido. Fazia tudo para combater Jesus e seus ensinamentos, porque Jesus propagava um outro Deus diferente daquilo que Paulo, como Saulo, acreditava, não é? E depois do seu encontro com Jesus ressuscitado no caminho de Damasco, ele muda a sua vida totalmente. Ele muda a direção da sua vida. Começa a seguir Jesus e também se torna uma testemunha. Ele é decapitado. Ele é decapitado por causa do Evangelho. A cor vermelha hoje que nós usamos na liturgia da nossa Santa Missa representa o sangue dos mártires, sangue dos apóstolos, né? A fé dos apóstolos sobre a qual é construída a nossa igreja, é construída a nossa comunidade, é construída a vida dos cristãos, o seguimento dos cristãos. Os dois discípulos, fazendo caminhos diferentes, se unem no amor e na fé a Jesus e a igreja. A Jesus e a igreja. Por isso, celebramos hoje a solenidade dos dois mártires apóstolos, Pedro e Paulo, juntos na toda a igreja, no mundo inteiro. Meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura de hoje nos traz um belo texto, um testemunho, um testamento espiritual de Paulo, onde ele nos dá o testemunho da sua serenidade e a confiança que ele tem em Deus, em Jesus. Ele está na prisão também, como Pedro. Ele sabe o dia da sua morte, já está marcada, né? Ele sabe que ele ia morrer, ele vai morrer. Veja a serenidade dele. Ele disse: combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé, e agora está reservada para mim a coroa da justiça, a glória, né? Ele tem a satisfação de dizer, a serenidade de dizer, a confiança de dizer que ele é liberto da escravidão do pecado. Ele é conduzido,
com sua doação de vida para a vida plena, a ressurreição. É a glória que ele recebe como recompensa da sua vida. E ele dá glória, louvor a este Deus que o salvou. Ele disse: o Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos e séculos. Amém. São as palavras de Paulo. Por isso, hoje, nós sim devemos aprender destes dois grandes apóstolos da igreja, que são chamados colunas da igreja, Pedro e Paulo, né? Com Pedro, na primeira leitura de hoje, vamos nos lembrar sempre que Deus nunca nos abandona diante das perseguições, como igreja, como cristãos, né? Sempre o anjo do Senhor está ao nosso lado, nos livrará de todo o mal, né? E com Paulo, aprendamos a serenidade e a confiança diante de perseguições e diante do mal, né? Nós somos livres de todo o mal. Fomos libertos pelo sangue, né? Pelo sangue derramado na cruz. E aprendamos a dizer, como Pedro, né? Proclamar a nossa fé, né? Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus vivo, que se fez presente para nós, né? Andou fazendo o bem, curando os doentes, expulsando os demônios, instituiu a Eucaristia. Nós temos a mesa da palavra e mesa da Eucaristia todos os dias e todos os domingos. Ele se faz presente para nós, ele nunca nos abandona. E este é o Jesus que nos ama e nos chama para a missão, para sermos também testemunhas dele. Vivamos então a nossa identidade de sermos uma igreja guiada, conduzida com o seu exemplo pelo nosso Papa Francisco. Hoje também celebramos o dia do Papa, não é? Então, no Papa, ver o próprio Cristo presente aqui na Terra. Em cada ministro que nós temos nas celebrações dos sacramentos, ver o próprio Cristo presente, né? O pastor que nos guia, nos conduz para pastagens verdejantes, a vida plena. Rezemos pelo nosso Papa hoje, para que diante das dificuldades, diante das perseguições, a igreja, ele possa ser, né, também como Pedro e Paulo, sereno, tranquilo, né, um semblante de paz e serenidade, e assim, verdadeira testemunha, né, de Cristo aqui na terra para o mundo inteiro. Rezemos também pelos nossos bispos, nossos padres, sacerdotes, né, todos aqueles que se dedicam às suas vidas nas nossas comunidades, que diante das dificuldades, vamos todos nós juntos confiar nesta presença de Deus, que o anjo do Senhor na nossa vida, que nos protege de todo o mal. Assim seja. Creio em Deus Pai